Olá, sou eu, Maria José. Mais uma vez vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre Samuel, 1 Samuel 21 e 22. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Davi foge para Aques, rei de Gate. Davi esconde-se em Aduião, em Moabe. Saul mata todos os sacerdotes de Nobe. Abiatar refugia-se com Davi. 1 Samuel 21. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vem só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me recomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba esse negócio pelo qual eu te enviei, e o qual ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhe tal e tal fuga. Tal e tal lugar. Agora, pois, que tens na mão, dai-me 5 pão na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado. Se ao menos os moços se abstiveram das mulheres, e respondeu Davi ao sacerdote. E ele disse: As mulheres, na verdade, só nos vedaram desde ontem e anteontem. Quando eu saí, os vasos dos moços eram santos. E de algum modo, é pão comum, sendo que hoje santifica-se no outro vaso. Então o sacerdote deu pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um criado de Saul detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, Edomeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui na mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem minha espada, nem a minha arma, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale dos Carvalhos, eis que está aqui envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres, toma. Toma, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante, dai-me. Aí e Davi levantou-se e fugiu aquele dia diante de Saul e foi a Aques, rei de Gate. Porém, os criados de Aques lhe disseram: Não é esse Davi, o rei da terra? Não se cantava desde daquelas canções dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aques, o rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos dele e fez como se fosse doido entre as suas mãos, engravata nas portas de entrada, e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aques aos seus criados: Eis que bem vedes
que este homem está louco, porque o trouxeram a mim. Faltavam-me. Não, então disse Arques aos seus criados: por que trouxeram esse louco a mim? Faltava-me a mim doidos, para que trouxesse esse, para que eu fizesse doidice diante de mim. Há de entrar esse na minha casa? 1 Samuel 22. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem com espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. E Davi foi dali para Mizipá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco. Até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fique naquele lugar forte, vá e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. E ouviu Saul que já se sabia que Davi e os dos homens estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de uma árvore em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Davi, peço-vos, filho de Benjamim, dai-vos a também o filho de Jessé, a todos vós terras e vinhas, e favoraz a todos, capitães de milhares e capitão de centenas, para que todos que tenham conspirado contra mim, e ninguém há de me dê aviso de meu filho, que meu filho tem feito aliança com os filhos de Jessé. E nenhum dentre vós há de que se doa de mim. Irmão, participe, pois meu filho tem contra mim sublevado meu servo para me armar cilada, como se vê nesse dia. Então respondeu Doeg, o Adomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Moabe, e Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, ele deu mantimento, ele deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam com Nob, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: ouço, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, senhor meu. Então ele disse a Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste pão e espada, e consultasse por ele a Deus, para, para que eu levantasse contra mim.
e armar-me cilada, como se vê nesse dia. E respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei, porventura, hoje a consultar por ele a Deus. Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o tenho servo, não soube nada de tudo isso, nem muito pouco, muito nem pouco. Porém, o rei disse: Aimeleque morrerá certamente, tu e toda a casa de seu pai. E disse ao rei, aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matais os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não nos fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender a sua mão para arremeter contra o sacerdote do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te e arremete contra o sacerdote. Então se virou Doeg, o Edomeu, e arremeteu contra o sacerdote e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, cidade desse sacerdote, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito. E aos bois, jumentos, as ovelhas, passou a fio de espada. Porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era